Capítulo 40. Não acredito em bruxas, mas mesmo assim, elas existem. As palavras de Macy explodem como uma bomba dentro de mim. Não posso ter ouvido isso. Ela não pode ter dito isso. Essa ideia é um absurdo. Desculpe, mas agora você foi longe demais. Não é a primeira vez nos últimos 10 minutos que fico olhando para minha prima como se ela estivesse com alguns parafusos a menos na cabeça. Ou, então, talvez fosse mais apropriado imaginá-la andando pelo quarto montada numa vassoura e com um chapéu preto e pontudo enfiado na cabeça. Qualquer que seja essa pegadinha, qualquer que seja essa alucinação, em massa que está acontecendo por aqui, você passou dos limites com essa frase. Porque posso ser um monte de coisas, mas não sou, nem nunca fui uma bruxa. Mexo a mão como se estivesse segurando uma varinha mágica. Viu? Nada acontece. Nenhum copo se dissolve e faz você cair em um poço cheio de cobras. Nada de sapatinhos de rubi para bater os calcanhares e me levar de volta para casa. Nada de maçãs envenenadas ou espelhos mágicos. Por isso, definitivamente, nada de ser bruxa. Macy ri. Ela ri de verdade. Não estou dizendo que você é uma bruxa. O que aconteceu foi que, se o seu pai não tivesse se apaixonado pela sua mãe e perdido sua magia, você provavelmente seria. Espera aí, você está dizendo que meu pai era um bruxo? Um feiticeiro, igual ao meu pai, e eu sou uma bruxa, é de família. Tenho certeza de que minha cabeça se esticou até o máximo que consegue antes de desabar sobre o próprio peso. Não estou entendendo. Como é possível? O meu pai era um bruxo e eu não sabia disso? Porque ele perdeu os poderes quando se apaixonou pela sua mãe. Bruxos não podem se casar com humanos comuns. Isso enfraquece as linhagens. Assim, geralmente, quando bruxos se apaixonam por pessoas normais, eles perdem seus poderes. Então, o meu pai era um feiticeiro e de repente não era mais? E é por isso que eu não sou uma bruxa? Parece que eu estava errada. A minha mente pode sim ficar ainda mais confusa. De maneira geral, é isso mesmo. Você tá me zoando, Macy. Pergunto porque preciso saber. Tipo, você só pode estar zoando com a minha cara, não está? Tem certeza? Certeza mesmo? Ela se aproxima e me abraça. Sim, certeza absoluta. Era disso que eu tinha medo. Permaneço sentada ali por um minuto, tentando assimilar o que ela está me dizendo. E o meu pai aceitou isso sem problemas, perder todos seus poderes? Pelo que meu pai diz, o seu pai amava muito sua mãe, então sim, aceitou. Ele a amava sim, os dois se amavam demais. Não consigo evitar um sorriso quando me lembro. Eles eram realmente aquele tipo de casal que não consegue desgrudar um do outro. Eu costumava dizer que aquela pegação em público era um nojo, mas, sinceramente, até que era legal, sabe? Ver que duas pessoas conseguiam se amar tanto, mesmo depois de tantos anos. Aposto que sim, suspira Macy. Quer dizer então que eu tenho bruxas na família, hein? Digo tentando agir como se tudo que acabei de aprender fosse a coisa mais normal do mundo. Sim, bizarro, não acha? Um pouco. Eu a olho um pouco intrigada. Tipo, você pode voar pelo quarto ou algo do tipo? Para provar que não estou zoando com sua cara? Pergunta ela. Talvez. É claro que sim. Não, não dá para voar pelo quarto. Por que não? Pergunto estranhamente decepcionada. Você sabe que isso é a vida real, não é? Esse tipo de coisa só acontece. Esse tipo de coisa não acontece de verdade. Bem, que tipo de bruxa você é se não consegue fazer algo que um garoto de 11 anos consegue? O tipo que não vem da imaginação brilhante de J.K. Rowling. Ela ajeita a mão na direção da chaleira elétrica, que sempre fica em cima do frigobar. Ela começa a apitar e a soltar vapor instantaneamente. Tento dizer a mim mesma que a chaleira está ligada este tempo todo, mas uma olhada rápida revela que a base nem está ligada na tomada. Claro que não está, porque deveria estar. Mas ela não para na chaleira. Macy agita a mão outra vez e murmura algo discretamente. Observo fascinada. Como ela prepara uma xícara de chá sem se levantar do lugar onde está sentada. Isso é uma xícara de chá de verdade? Pergunto quando a xícara flutua pelo quarto até chegar onde estamos. É claro que é. Ela pega a xícara que está no ar e depois a estende para mim. Quer um gole? A essa altura tenho certeza de que prefiro engolir veneno para rato. Acho que dessa vez vou deixar passar. Obrigada.
Ela dá de ombros e leva a xícara até os lábios, soprando algumas vezes antes de tomar um gole. Por que você não me falou sobre isso quando cheguei aqui? E o seu pai, por que ele também não disse nada? Pela primeira vez ela parece um pouco constrangida. Acho que ele estava planejando contar, mas você se machucava toda hora. Nunca parecia ser um bom momento. Não sei se existe um momento adequado para contar a alguém que monstros são reais. Balanço a minha cabeça tentando lembrar como se respira. Não dá para acreditar que isso está acontecendo. Simplesmente não consigo acreditar. É claro que consegue, diz ela com um sorriso. Caso contrário, você não estaria praticamente arrancando os cabelos. Não cheguei ao ponto de arrancar os cabelos. Bom, estou largado no chão e não consigo sentir minhas pernas, mas tirando isso, acho que estou até lidando bem com essas revelações. É claro que está, diz ela sorrindo. A única coisa importante a citar é o fato de que cada palavra que saiu da sua boca nesses últimos 10 minutos veio na forma de algum gritinho estridente. Isso é. Eu paro e limpo a garganta, porque talvez a minha voz esteja mais aguda que o normal. O que você esperava? Você e Mikai estão tentando me convencer de que eu moro no meio de uma versão menos sanguinária de Game of Thrones, não é? E aqui o inverno já chegou. Macy ri. Ela ergue uma sobrancelha. Você não acredita mesmo que o ensino médio seja uma versão menos sanguinária de Game of Thrones, não é? Afinal, quantas vezes você quase morreu desde que chegou aqui? Sim, mas essas versões foram acidentes. Elas foram acidentes, né? Provavelmente, ela inclina a cabeça. Sim, acho que foram. Só que Jackson está desesperado e ele nunca se desespera por isso. Ele está desesperado porque alguém me mordeu, alguém que não é ele. Só para esclarecer. Retiro o curativo pela segunda vez e viro a cabeça para que ela possa ver as ataduras e as perfurações logo abaixo do corte. Ah, então foi isso que causou essa confusão toda? Ela fala de um jeito que parece até bem aliviado, considerando que acabei de contar que algum vampiro enfiou as presas em mim sem minha permissão. Por outro lado, será que vampiros pedem permissão antes de morder alguém? E se pedirem, quem seria bobo bastante para consentir? Mais uma pergunta para acrescentar à lista de 100 e poucas que tenho comigo, só esperando que Jackson chegue logo. Posso explicar tudo, emenda Macy, com um toque de arrogância. Ah, sim, fique à vontade, pode explicar, digo com um gesto exagerado, pedindo a ela para prosseguir. Foi Marise quem fez isso com você. A enfermeira da escola? Não sei por que isso me choca tanto, mas é o que acontece. Marise também é vampira? É sim. E ela não teve escolha. Se ela não a mordesse, não teria como reparar a laceração na sua artéria. Eu aperto os olhos enquanto a encaro. Achei que fosse apenas um corte pequeno. Foi uma laceração enorme e você quase morreu. Você teria morrido se Jackson não tivesse ali e feito o que fez para salvá-la. Está falando sobre ele ter me levado para a enfermaria? O tom de voz estridente voltou. Estou falando do fato de ele ter fechado sua ferida, para você não sangrar até morrer, enquanto ele a levava à enfermeira. Macy deixa a xícara de lado e segura nas minhas mãos. Em seguida, enquanto as aperta, ela prossegue. O veneno dos vampiros tem várias propriedades diferentes. Dependendo da intenção deles, Jackson não a mordeu, mas usou seu veneno para fechar sua ferida. E pelo que estou entendendo, ele fez isso bem demais. Marise não deve ter conseguido passar por ele para suturar a ferida. Então, ela teve que me morder para fechar minha artéria? Tento não estremecer quando penso nos dentes dela afundando no meu pescoço. Quando eu achava que isso era obra de Jackson, fiquei assustada, mas não tinha sentido asco até então. Não posso dizer o mesmo sobre a ideia de que fui mordida pelos dentes de outra pessoa. Ela mordeu você e injetou seu próprio veneno, usando as propriedades anticoagulantes em vez das coagulantes. Foi o bastante para romper o remendo que Jackson havia feito e permitir que ela a curasse. Então, os vampiros podem fazer isso. O veneno de um deles pode neutralizar o veneno do outro? Lembre-se de que não sou uma vampira e... Ah, é verdade, você é uma bruxa. Ela nem toma conhecimento da minha interrupção. Acho que
Eles não conseguem fazer isso, pelo menos não normalmente. Mas ela é uma vampira mais velha e mais experiente, e também é curandeira, o que lhe dá mais habilidades em situações como essa. É por isso que Marisa é enfermeira da escola. Mas, pelo que meu pai disse, foi preciso muita perícia e veneno para desfazer o que Jackson fez. O garoto estava determinado a salvar você. Não vou mentir, ouvir isso me faz muito bem. Mas ainda estou brava com ele, mesmo agora. Não sei exatamente o porquê. Você está dizendo que tem o veneno de 2 vampiros correndo pelas minhas veias agora? Macy se recosta dando risada e revira os olhos. Não me diga que foi só essa parte que você prestou atenção. Desculpe, mas é bem difícil não me concentrar nisso quando todos os filmes de vampiros que já vi estão passando no fundo da minha cabeça. Tipo, eu vou... Você sabe? Faço mímica imitando 2 presas nascendo na minha boca. Ela dá uma risada alta, uma gargalhada mesmo, de rolar pelo chão. Você não disse que não, reclamo. Ela se endireita enxugando as lágrimas dos olhos enquanto ainda ri. Não, Grace, você não vai criar presas e sair por aí sugando o sangue das pessoas. Você está bem. Na verdade, a única razão de você ainda estar viva é porque havia um vampiro com você. E não era qualquer vampiro, mas Jackson. A maioria dos outros teria muita dificuldade em... Não beber todo o meu sangue? Termino a frase que ela obviamente não quis terminar. Ela revira os olhos. Sim, mas eu não formularia dessa maneira. Não mudam muitas coisas, não é? Macy não responde. Simplesmente pega sua xícara e se levanta. Eu faço o mesmo, sem querer deixar que ela continue se esquivando, principalmente porque ainda tenho tantas perguntas sobre vampiros, sobre bruxas e sobre dragões. Por Deus, como é possível que dragões existam e que o mundo não saiba? E por falar nisso, não existem outras criaturas por aqui que você esqueceu de mencionar, não é? Por exemplo, zumbis, unicórnios ou lobisomens? Exatamente, lobisomens também não existem. Eu não estava negando, estava respondendo sua pergunta. Ah, engula em seco. Vampiros, dragões, bruxas e lobisomens. Bem, se você quer falar de um jeito mais técnico, eles são lobos metamorfos em vez de lobisomens. Ora, ora, nunca é tarde para falar de um jeito mais técnico. E a diferença é? Lobisomens precisam da luz cheia. Lobos metamorfos podem se transformar quando quiserem. Com dragões, é a mesma coisa. Então Flint pode virar um dragão na hora que quer? Flint é um dragão, o tempo todo. Ele pode mudar entre sua forma de dragão e a forma humana, sempre que quiser. Ainda tenho tantas perguntas e a maioria delas começa com como isso é possível? Eu sei. Ela se aproxima e me abraça de novo. Mark e Quinn? Penso nos 2 rapazes que tentaram me jogar na neve na primeira noite. Lobos metamorfos? Sim, que aparentemente ficam bem mais selvagens quando a lua está cheia. Ela balança a cabeça num gesto negativo, ainda irritada. Aqueles idiotas. Não vou discordar, eles foram os babacas mesmo. Mas quando termino esse comentário, algo me ocorre. Mas eles fizeram o que Jackson mandou, embora ele seja um vampiro. Macy bufa. Ué, você não percebeu? Todo mundo faz o que Jackson manda. Ah, sim. A mesma coisa aconteceu ontem, quando ninguém queria entrar na sala onde eu ia ter aula de literatura britânica. Por que isso acontece exatamente? Ah, é uma história bem longa e complicada, mas posso te contar tudo. Só que agora estou morrendo de fome. Podemos continuar a conversa durante o café da manhã no salão de refeições? Ah, é claro, mas eu achei que você tivesse dito a Mikai que não sairíamos do quarto até Jackson voltar. Eu disse a ele que não iríamos assistir à aula, e se a mordida no seu pescoço é o motivo de todo esse alvoroço, então não há problema. Vamos só tomar o café e voltamos ao quarto antes que Jackson chegue aqui. Ela tem razão. Sei que tem. Além disso, não sou do tipo que vai simplesmente baixar a cabeça toda vez que Jackson me disser para fazer alguma coisa. Todo mundo nessa escola pode fazer o que ele manda, mas mas eu não sou nenhuma criatura sobrenatural, sou humana. E esse é um ótimo momento para que Jackson se dê conta de que não jogo de acordo com as mesmas regras esquisitas, confusas e medonhas que todo mundo parece seguir neste lugar.
Boa ideia, digo a ela. De repente me bateu uma fome terrível. Aposto que sim. Uma perda de sangue tão grande quanto a que você teve causa esse efeito mesmo, diz Macy quando desaparece no banheiro, com uma calça de moletom do uniforme da escola e uma camiseta para a aula de educação física nas mãos. Ela sai 2 minutos depois. Além de estar toda vestida, seu cabelo também está penteado e alisado para trás. Um look adorável. E a impressão é que ela passou meia hora no espelho se maquiando. O que aconteceu ali dentro? Pergunto. Ah, é só um pouco de glamour. Ela agita os dedos diante do rosto. E sabe de uma coisa? Fico feliz por você saber de tudo agora. A minha vida vai ser muito mais fácil. Estou vendo mesmo. Sentindo-me um pouco acanhada de repente, pego minha bolsa que está na escrivaninha e tiro dela o gloss de pêssego, que sempre deixo no bolso interno. Passo o gloss nos lábios enquanto saímos. Mas, e então? Me conta essa história de glamour. Ah, é só um truquezinho que todas as bruxas conhecem. Bem, eu ainda acho que voar é muito mais legal, digo brincando com ela. Talvez ela feche a porta por trás de mim. Mas há muitas coisas que posso fazer que você ainda não sabe. Como que, por exemplo? Pergunto fascinada. Bem, isso é uma coisa que eu sei e que você vai ter que descobrir.